Olá, no momento em que o Brasil ultrapassa o número assustador de 500 mil de vidas perdidas pela Covid-19, o Panorama quer fazer uma pausa para refletir sobre a dor das famílias de cada uma dessas 500 mil pessoas. Pessoas que tiveram suas vidas interrompidas por uma doença que até 2 anos atrás era desconhecida. O luto é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a geriatra Camila Andrade, que é presidente da Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais, a SOTAMIG. Camila, muito obrigado por nos atender. Camila, perder uma pessoa querida sempre é algo doloroso, ninguém tem dúvida disso. Mas eu acredito que perder alguém que já está doente há muito tempo, que já vem sofrendo há algum tempo, e perder alguém de repente por um acidente ou por uma coisa inesperada, deve gerar sentimentos diferentes. É isso mesmo? A dor é a mesma? A dor é diferente? Como é que se encara uma situação e como é que se encara a outra? Obrigada pela oportunidade. Realmente, esse é um dos fatores que complicam o luto, né? Uma morte de uma pessoa saudável, uma morte mais repentina. Outra coisa que pode complicar o luto, né? Às vezes, por conta do isolamento, a gente não consegue cuidar da pessoa que ficou doente, né? Então, você não vai no hospital, você não acompanha a evolução, e de repente a pessoa pode receber a notícia do óbito. Então, todos esses fatores, né, potencializam um luto complicado. Perfeito. Nessa época agora de pandemia, por exemplo, em que situação que a gente poderia colocar? Porque é uma coisa que é um pouco repentina, afinal, uma doença que surge de repente e alguns dias ou semanas depois pode vir a haver o óbito, e, por outro lado, às vezes há um sofrimento também da pessoa, como numa doença que gera esse tipo de sofrimento. O luto durante a pandemia, você sente que é de uma forma diferente ou não? Ou é a mesma dor, só que numa circunstância agora específica? Eu acredito que é mais complicado durante a pandemia viver o luto por conta, né? Os rituais têm que ser modificados, né? Então os enterros são mais, os velórios são mais curtos, com um menor número de pessoas, né? As pessoas não conseguem se abraçar, se despedir. Então, é uma morte depois da outra, né? Talvez uma pessoa perdeu um parente, poucos dias depois perdeu outro. Outra coisa que complica, a pessoa tem medo de ter passado, né, a infecção para a pessoa que faleceu. Então, além da gente estar vivendo uma pandemia por Covid, a gente está vivendo uma pandemia de pessoas enlutadas, né? Então, é um número enorme. A gente estima que para cada pessoa que falece, são 4 a 10 enlutados, né? Então, agora que a gente atingiu esse marco, né, de 500 mil pessoas, é só fazer essa matemática bem triste, né? Pois é, essa questão dos enterros e dos velórios, qual que é o significado e a falta que, eventualmente, isso pode fazer né? Porque geralmente as pessoas têm aquela questão do velório, há um encontro e vamos dizer assim, né? Um certo... As pessoas se consolando umas às outras e, nesse momento agora, isso não está acontecendo. Isso, a longo prazo, aí pode gerar algum tipo de sentimento de falta, vamos dizer assim? Então, né, o luto é um processo normal, a gente deveria passar por ele, e esses rituais ajudam a conscientizar, né? Então, é importante, né, o chorar o morto e as pessoas se reunirem para, né, para as pessoas verem sentido naquilo, né? Realmente aconteceu, né? Eu vou sofrer agora e depois eu vou me adaptar a uma nova vida sem aquela pessoa. Então, quando a gente pula esses rituais, a gente pode pular esse processo, né, de ter uma tristeza mais intensa no começo, mas a gente não consegue se refazer, se reconstruir para depois. Então, essa que é a importância, né, de manter os rituais. Pode ser que não faça sentido, né, para todas as pessoas, mas cada um pode ter o seu ritual particular, individual, e esse tempo é importante, né? Agora eu vou ficar triste, né, mas depois eu vou me refazer, me reerguer.
Esse que é o sentido. Você chegou a falar aí de pessoas da mesma família que perdem vários entes queridos, né? Deve ser uma situação bem complicada, né? Você chegou a encarar isso, a ter contato com pessoas que tiveram essas perdas simultâneas nessa época de Covid-19? Tive alguns pacientes, algumas famílias, né? Morreu a mãe, a filha, ou também internações, né? Mais longas, com risco, né? Com pessoas que ficaram com sequelas pós-Covid. Então, né? A gente fala que a pandemia não é só o luto da morte, né? É o luto da realidade, como a gente reconhecia antes, né? Então, uma pessoa que teve Covid grave e perde a saúde é um luto, né? Relacionado à perda da saúde. Então, as famílias estão, né, passando por um momento de grande ansiedade, né? Com menos recursos para enfrentar essas perdas. Pois é. Por exemplo, além da perda em si, o que a gente percebe muito é muitas pessoas com temor de que aquilo possa vir a acontecer com ela ou com um parente, né? Mesmo famílias que não tenham perdido ninguém ainda. Como é que fica esse sentimento, esse temor, essa insegurança? Isso também abala um pouco as pessoas? Sim, então, né, como eu falei, assim, um dos lutos que a gente está vivendo é o luto da realidade como a gente era acostumado antes, né? Então, as pessoas tinham mais apoio umas das outras, se encontravam mais, e toda essa tensão, as fake news, né? A gente não sabe se vai ter vacina, quando que vai ter vacina, isso tudo, a gente não sabe qual que é o plano do governo, né, para conter isso tudo. Então, isso tudo vai gerando muita ansiedade, e né, a ansiedade é né, um fator que atrapalha o nosso enfrentamento dos problemas, né? Assim, a gente precisa de uma saúde mental para a gente conseguir, né, resolver nossos problemas e ficar bem. Então, nesse momento de pandemia, né, com muita ansiedade, muito medo de tudo, isso pode potencializar, né? Igual você falou, mesmo quem não perdeu alguém tem medo de morrer, tem medo de contaminar alguém, tem medo de ser contaminado, e isso tudo, né, assim, existem alguns estudos mostrando que a incidência de doença mental aumentou na pandemia, né, principalmente depressão e ansiedade. Então, nossa saúde mental coletiva está abalada nesse tempo de pandemia, com certeza. Pois é, você falou aí em saúde coletiva. Quando tem um grande acidente de avião, quando tem um terremoto, um tsunami, algo que deixa as pessoas um pouco assustadas, né? Vamos dizer assim, nossa, isso poderia ter acontecido comigo, tanta gente que morreu, coitado daquelas famílias. Agora, nessa época da pandemia, a gente está tendo uma série de aviões caindo todos os dias e, mesmo assim, isso está ficando um pouco banalizado, se é que eu posso dizer assim. A minha pergunta é o seguinte, existe o chamado luto coletivo nesses momentos de grandes perdas, vamos dizer assim, e a gente está passando por um momento como esse? Com certeza, né? Assim, além das pessoas terem perdas individuais, né? Quando a gente pensa, nossa, 500 mil brasileiros faleceram, ou quando a gente pensa, né, o exemplo do Paulo Gustavo, né, uma pessoa famosa que faleceu. Isso tudo é luto coletivo. E existem, né, assim, algumas medidas coletivas que poderiam ser tomadas, né? Por exemplo, lá em Madrid, né, o governo organizou um minuto de silêncio todos os dias em homenagem aos mortos. Na Itália, os policiais saudavam, né, os carros que estavam levando os mortos. Então, assim, é importante esse reconhecimento das autoridades, né, como um momento ali, solene. Isso ajuda a apaziguar, né, ajuda a enfrentar esse luto coletivo, essas medidas coletivas também. Mas é uma coisa que está acontecendo também são as chamadas homenagens virtuais, né? Sites, canais. Você acha que essas homenagens são válidas e são confortantes tanto para quem fica como para as pessoas em geral? Sim, em geral, né, o que eu tenho percebido, né, dos familiares, que acaba fazendo muito sentido. Às vezes, né, as pessoas se juntam virtualmente para construir aquela homenagem, e só lembrando, né, que às vezes nem todo mundo tem acesso à tecnologia, né, lembrando aí talvez os idosos podem ter alguma dificuldade com tecnologia,
Então, né, as famílias que fizerem isso também têm a preocupação de incluir todo mundo. Muitas homenagens às pessoas que perderam a vida nessa pandemia estão sendo feitas de forma virtual. Vamos ver algumas dessas iniciativas. A tecnologia tem auxiliado a despedida em tempos de Covid. Sem poder realizar velórios e com presença limitada em enterros, memoriais virtuais são alternativas para prestar as últimas homenagens a quem partiu. A antropóloga Débora Diniz criou o perfil do Instagram relíquia.rum, que presta homenagens comoventes a todas as mulheres que perderam a vida na pandemia. Outro projeto é o Santinho, em que parentes escolhem um objeto pessoal e fazem um pequeno texto para lembrar as vítimas. A imagem pode ser compartilhada pelas redes sociais, funcionando como um santinho virtual. Mesmo antes da pandemia, vários grupos de voluntários costumam dar apoio a pessoas que perdem um parente ou um amigo. É o caso do Grupo de Apoio aos Enlutados, o GAL. Eu converso com a psicóloga Júnia Drummond, que é a coordenadora desse grupo. Júnia, muito obrigado por nos atender. Júnia, por que surgiu o GAL e como é que é o trabalho de vocês? Fernando, o GAL surgiu em 2009, já com uma proposta de criar um espaço de escuta e acolhimento para aquelas pessoas que estão passando por um processo de luto e que não sabiam muito bem o que seria natural, o que não seria, que tipo de ajuda eles poderiam ter, né? E que se sentiam perdidos diante de uma grande perda na sua vida, né? Então, a Sotamig criou, em 2009, esse espaço, né, que pudesse dar esse acolhimento e essa orientação para as pessoas que estivessem passando por uma perda, né, por um processo de... Como é que é feito esse trabalho, esse acompanhamento? É através de palestras? É individual? Como é que funciona? Esse é um trabalho em grupo que atende somente adultos, né? E é um grupo fechado, é um grupo que tem uma proposta de 8 encontros, né? Que nesses 8 encontros vão acontecer, às vezes, algumas palestras um pouco mais informativas, né? Vão acontecer dinâmicas que vão favorecer, às vezes, reflexões importantes sobre alguns temas como o que é natural num processo de luto, a transitoriedade, né, da vida, a impermanência das coisas, apego, culpa, raiva, sentimentos todos pertinentes a esse momento da vida de todos nós. Como é que está sendo feito esse trabalho agora na época da pandemia? Esses encontros agora devem não estar acontecendo, são encontros virtuais? Sim, desde o ano passado, né, a gente acabou tendo que fazer essa adaptação para os encontros virtuais, né? Esses encontros que eram presenciais, né, o primeiro grupo do ano passado, ele começou até de forma presencial, a pandemia surgiu, o grupo estava em andamento, e a gente entendeu a necessidade de dar prosseguimento àquele trabalho que tinha sido começado, e aí fomos nos adaptando a todo esse mundo virtual. Falando um pouco da pandemia, no início, né, nos primeiros meses, a gente via um volume maior de pessoas que estavam perdendo a vida com mais idade. De alguns meses para cá, o número de jovens que também estão perdendo a vida por causa da Covid-19 vem aumentando. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o luto é diferente? Quer dizer, é diferente aquele filho que perde um pai, do pai que perde um filho? O acolhimento é feito de forma diferente também? O luto é sempre diferente, Fernando. O luto é individual, ele é particular, único, intransferível, né? Não há como a gente estabelecer padrões para um luto, né? Então, cada um vai passar por esse processo de uma maneira absolutamente individual. Agora, na pandemia, a gente tem visto diferenças ainda mais marcantes, né? Como você falou, muitos jovens, né, partindo, e o que era o que é mais esperado, né, que de filhos enterrarem pais. A gente tem percebido, sim, um número muito grande de pais enterrando seus filhos, um número muito grande de perdas múltiplas, então pessoas que perderam várias pessoas ali próximas a ela, vários familiares, né? Alguns agravantes também que estão acontecendo desde o início da pandemia, são as pessoas não poderem acompanhar, por exemplo, o doente
né? Então, aquele processo todo de doença ali, daquele cuidado, né? Tem sido super limitado por conta mesmo né, da disseminação do vírus. Os próprios rituais depois da morte também estão extremamente limitados, né? Números de pessoas muito reduzidos nos velórios, né? Infelizmente com caixões fechados, enfim, com o ritual todo adaptado a essas exigências agora, né? Em relação à Covid. E também a gente tem tido assim, uma limitação no amparo ao luto, né? Então, como a gente está com esse distanciamento social, as visitas que eram muito comuns, né, depois né, de que alguém perdeu um parente, né, essas visitas não podem acontecer, essa rede de apoio está muito mais afastada, né? Então, assim, todo esse amparo que a pessoa naturalmente tinha depois da perda de alguém também ficou muito limitado. Então, todas essas imposições, né, vão tornando esse luto com uma tendência forte a se complicar, né? Então, tudo isso tem sido abordado nos encontros nossos lá como peculiaridades deste mundo atual, né, desse momento que a gente está vivendo. Pois é, justamente por causa dessas peculiaridades, dessa necessidade de adaptação, isso faz com que esse luto seja mais doloroso, isso pode fazer com que esse luto seja mais prolongado, ou, por exemplo, quando você, né, no caso do velório, do enterro, você sente talvez uma dor forte naquele momento, mas depois aquilo, vamos dizer assim, vai passando, vai se suavizando. No caso de não ter isso, pode gerar algum tipo vamos dizer assim, de vazio, de falta, de problema que vai se manifestar lá na frente? De uma forma geral, sim. A gente entende que os rituais, por exemplo, eles têm uma função muito importante, né? Ali é uma possibilidade da pessoa se despedir do ente querido, é uma possibilidade da pessoa, ela tem uma certa autorização para manifestar os sentimentos de pesar, né? Ela tem todo o amparo das pessoas que vão até ali se solidarizar com a dor que ela está vivendo. Então, quando isso é negado, né? Quando isso não pode acontecer, isso tende a ser um fator de risco para o processo de luto, né? A gente costuma falar que o luto começa ali, né? O luto, em geral, começa naquela constatação de que a pessoa, né, faleceu e a gente está fazendo aquele ritual para se despedir, para enterrar aquele parente ou aquele amigo, né? E quando isso não acontece, pode sim tornar mais difícil e complicar esse processo que a princípio seria natural, né? E ele pode passar a ter alguns tipos de transtorno, alguns complicadores, causar algumas disfunções naquela pessoa, né? Na vida depois, em seguida, né? Ela tem em seguida. Júnia, para finalizar nossa conversa, qual seria a palavra hoje de apoio, de consolo que você daria para uma pessoa que, infelizmente, perdeu um parente ou um amigo por causa dessa pandemia, nessa situação tão atípica, uma situação tão diferente que todo mundo está passando? Há um consolo aí, o que poderia ser dito para essa pessoa nesse momento tão delicado? De fato, é um momento muito delicado, né? E que todo mundo está, muitas vezes, se sentindo perdido, sem referências, né? E desamparado mesmo, com tantos desafios que a gente tem vivido, né? Mas, principalmente para essas pessoas que perderam alguém, eu tenho repetido muitas vezes, né, de que elas não estão sós, né? Elas estão passando por perdas, assim como outras tantas, e que elas precisam se encontrar, né? Mesmo que de uma forma adaptada, mesmo que virtualmente, buscar essas ajudas, tanto de pessoas da família, de amigos, quanto de profissionais, né, que possam também dar essa ajuda mais especializada. Então, é muito importante que as pessoas não se isolem, que as pessoas busquem mesmo esses contatos, mesmo que de uma forma virtual, né? É no amparo, é na solidariedade, é na coletividade que a gente vai encontrando força, né? Então, a gente realmente precisa estar junto nesse momento para poder se sentir mais forte
e encontrar, né, uma luz no final desse túnel que ainda está bem escuro por enquanto. E o panorama de hoje termina aqui.